Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre a osmose. Então, a osmose é essa difusão da água através de membranas, e a água sempre vai se difundir de uma região de menor concentração de soluto para uma de maior concentração. Então, aqui no exemplo do esquema, nós temos um esquema simulando o que seria o interior da célula em azul e o exterior da célula em amarelo, e uma membrana que permite apenas a passagem de água, não permite a passagem do soluto. Então, o movimento da água, ela vai desse meio menos concentrado, que é uma solução hipotônica, para o meio mais concentrado, que é uma solução hipertônica. Quando a solução ela é isotônica, ela é equivalente tanto no interior da célula, que está representado aqui em azul, quanto no exterior da célula, que está representado em amarelo. Então, o movimento da água é para os dois lados. E temos também a solução hipotônica, que é a representação da célula, do meio externo à célula. Então, aqui o que nós temos? Uma solução onde a concentração de soluto ela é menor. Então, a água vai do exterior da célula, da solução hipotônica, para o interior da célula, que nesse caso é a solução hipertônica. Então, trazendo um pouco disso para o nosso cotidiano, a gente pode se perguntar por que as folhas de alface, que a gente deixa na geladeira por algum tempo, elas acabam murchando. Então, na estrutura celular das células vegetais, o que é que nós temos? A presença da parede celular e dos vacúolos. E muito da estrutura da célula ela é feita através do turgor celular, que é quando esse vacúolo ele está repleto de água, mantendo então assim a forma da célula. Só que quando a gente coloca o alface na geladeira, aquela temperatura acaba provocando um ressecamento, uma perda de água pela célula. Isso faz então com que o vacúolo perda a água por osmose e a célula murche, o que provoca então a murcha do alface. A difusão ela pode ser facilitada por algumas estruturas que estão presentes na membrana celular. Isso ocorre muito em substâncias polares. Isso porque substâncias polares elas não conseguem se difundir facilmente através da membrana plasmática por causa dos fosfolipídios, que têm aquelas longas cadeias apolares, como a gente viu anteriormente. Então, essa difusão dessas substâncias polares, elas podem ser facilitadas por canais proteicos, por canais iônicos e aquaporinas. Então, quando você tem substâncias polares que estão lá no meio externo à célula, em maior concentração do que no interior da célula, essas substâncias, elas podem se ligar a um desses canais e promover a abertura desses canais. Então, a célula consegue se difundir para o interior da célula, facilitada por esses canais proteicos e esses canais iônicos. Um exemplo de canal é o que consegue promover o transporte da água. A água, como a gente sabe, ela é uma substância polar. Então, ela não se difunde tão bem. Então, existem canais que são chamados de aquaporinas que permitem essa difusão facilitada das moléculas de água. E também podem ocorrer o transporte através de proteínas carreadoras. Então, um exemplo do que ocorre a gente pode ver no vídeo. Então, você tem esses canais que permitem com que substâncias polares se difundam, o que não seria possível através dessa camada fosfolipídica. Então, essas substâncias elas precisam desses canais para conseguir se mover através do seu gradiente de concentração. Um exemplo de transporte que ocorre através de proteínas carreadoras é o da glicose. Então, a glicose, quando ela está presente aqui em maior concentração no exterior da célula e precisa ser internalizada, então ela se liga a proteínas carreadoras que têm sítios específicos de ligação à glicose, e aí a ligação da glicose acaba gerando uma alteração conformacional dessa proteína que permite então com que a glicose seja liberada para o interior da célula. A partir do momento que a glicose é liberada,
A célula então volta à sua conformação original e pode se ligar a outras moléculas de glicose. Então a gente vai dar uma pequena pausa e retornamos daqui a pouco estudando mais sobre o transporte ativo que ocorre dentro da célula.